guiada novamente pela ciência, pela totalidade das evidências e considerando o cenário da circulação viral e pandêmica atual, voto por autorizar o uso emergencial da vacina Coronavac para fins de vacinação de crianças com 3 anos ou mais. Na semana passada, os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária seguiram o voto da relatora, Meiruzi Souza Freitas, e aprovaram a aplicação da Coronavac em crianças a partir dos 3 anos. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, a Covid-19 é responsável pela maior parte dos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de até 4 anos. A decisão da Anvisa foi comemorada por especialistas como o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio Safadi, em entrevista ao Jornal Nacional. Até o momento no país, já registramos abaixo de 5 anos de idade mais de 12 mil hospitalizações e 952 mortes atribuídas à Covid-19. O primeiro pedido de liberação da Coronavac para essa faixa etária tinha sido feito 1 ano antes pelo Instituto Butantan, mas foram muitas idas e vindas com demandas da área técnica da agência reguladora. E agora, um outro problema: o baixo estoque da vacina no país, desde que o governo federal parou de comprá-la e, consequentemente, o Butantan deixou de produzir. Mesmo assim, cidades como o Rio de Janeiro se anteciparam à orientação do Ministério da Saúde e já começaram a vacinar crianças com menos de 5 anos, como a pequena Clarice, filha da Ana Isabel Moretti. Até ela já sabe, né, Clarice, que hoje era um dia importante, que a gente estava esperando muito e a gente já veio cedo para já protegê-la o quanto antes. Eu perdi minha mãe de Covid, então, assim, antes da vacina, e sinto muito pelas pessoas que não tiveram oportunidade. A gente que tem oportunidade, a gente tem que se vacinar. Afinal, é seguro vacinar crianças tão pequenas contra a Covid? Qual o risco de não vacinar os pequenos, deixando esse público exposto ao vírus em pleno inverno? Quando podemos ter outras vacinas aprovadas para o público infantil aqui no Brasil? E qual o risco das novas variantes do SARS-CoV-2 para a população infantil? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou a Carolina Moran, hoje sem o Roberto Maltic, e neste episódio converso com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri. Fique com a gente. Doutor Renato Kifuri, para a gente começar aqui essa conversa, por que é importante e urgente vacinar as crianças abaixo de 5 anos? Olha, Carol, nós nos distraímos muito no começo da pandemia, comparando a Covid-19 em adultos, em idosos, com a Covid-19 em crianças. E é claro que há uma nítida diferença, há uma desproporção muito grande do risco de gravidade quando se compara essas duas faixas etárias. Realmente, as crianças e adolescentes são bem menos afetados do que adultos e idosos. Só que nos distraímos, eu falo, Carol, porque nós não comparamos a Covid-19 em criança com as outras doenças pediátricas. E quando a gente faz essa comparação, é gritante a carga que a doença tem na pediatria. A soma de hospitalizações, milhares de hospitalizações, centenas de mortes por ano. Este ano nós tivemos mais de 400 mortes de crianças menores de 5 anos, praticamente 2 por dia no Brasil por Covid. Nenhuma outra doença mata tanto, faz tantas vítimas como a Covid-19 na pediatria, em crianças menores de 5 anos. São doenças evitáveis, né? Se a gente comparar as mortes por outras vacinas no calendário infantil, como pneumonias, meningite, febre amarela, sarampo, gripe, hepatite, a Covid-19 fez mais vítima do que todas elas somadas juntas. Sem falar nas causas, nas complicações que essa Covid traz, sem falar na Covid longa, muitas vezes persistindo esses sintomas. Temos razões de sobra para incluir as crianças menores de 5 anos no calendário vacinal. Pois é, o que os estudos mostram em relação à segurança dessas vacinas para esse público infantil, doutor, especialmente a Coronavac, que acabou de ser autorizada aqui no Brasil? A Coronavac para crianças dos 3 aos 5 anos terá o mesmo esquema vacinal das demais faixas etárias. Serão 2 doses com intervalo de 28 dias. Existem efeitos adversos
Não tenha dúvida de que todo o rigor que nós tivemos para licenciar essas vacinas em adultos, em adolescentes, em gestantes, foi também exigido para a vacinação, ou para o licenciamento da vacinação em crianças. Muitos reclamavam a demora da Anvisa, por que a Anvisa não aprova logo? A China já utiliza, o Chile já está utilizando, cobrando urgência da Anvisa, quando é um processo técnico, regulatório, que precisa ser cumprido todo esse ritual. Uma vez que o Butantan e a Sinovac apresentaram esses dados, dados de segmento de um período maior de aplicação dessas vacinas em outros países, dados de estudos de resposta imune e, principalmente, aí você tocou num ponto-chave, de segurança, né? Que o benefício das vacinas Covid são inequívocos, eles previnem doença, previnem hospitalização, previnem mortes, e o que era preciso demonstrar com muita convicção era a segurança. E os estudos mostraram, né? As vacinas, aliás, são menos reatogênicas nessas crianças, ou seja, causam menos efeitos colaterais em crianças de 3 a 6 anos do que em crianças maiores, do que em adultos, do que em idosos. As vacinas, conforme a idade diminui, têm uma reatogenicidade menor ainda. Isso vale para as vacinas da Pfizer, da Moderna e da própria Coronavac. Olha, doutor, mas é tanta fake news, né? O que eu já ouvi de pai, mãe, gente esclarecida, que tomou a vacina, inclusive, mas que tem receio de dar vacina nos filhos, nas crianças, com base em um monte de boato, de que pode dar problema no coração, que pode dar reação adversa, e tudo isso a gente sabe que não é verdade, né? Infelizmente, a gente tem, e eu lamento em dizer que é difícil chamá-los de colegas, mas até médicos e profissionais da saúde, mal intencionados, com outros objetivos políticos, comerciais, tentando, vamos dizer, polemizar e colocar a vacina, tentando boicotar o uso das vacinas. Aliás, eles tentaram com os idosos, com os adultos, com as grávidas, e não conseguiram, né? As coberturas foram muito boas. Mas quando chegou na parte mais sensível da população, que é dizer que o seu filho não vai ficar bom, que seu filho pode ter problema no futuro, que a vacina vai causar algum dano no chip, no DNA, no futuro da geração, isso realmente deixa os pais inseguros. Os pais, pela primeira vez, né, Carol, a gente vê pais protegidos, vacinados, não querendo proteger seus filhos. É um contrassenso, né? Normalmente a gente prioriza os nossos filhos, faz tudo por eles, protege, vacina, depois pensa na nossa saúde. Pela primeira vez, a gente vê uma inversão. Pais protegidos, vacinados, não querendo vacinar seus filhos. Felizmente, não é a maioria, mas tem muitos que estão impactados. E esses pais, obviamente, não querem o mal dos seus filhos, é óbvio, eles estão inseguros, estão hesitantes. Tamanha é a disseminação de conceitos equivocados. E, olha, infelizmente, muitas vezes, vindo do próprio Ministério da Saúde, que criou obstáculos, que disse que a vacinação não era obrigatória, que queria exigir receita médica para ser vacinado, que o presidente não vacina a sua filha. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Que vacina quem quer, que quer por sua conta. Isso, claro, cria um ambiente de muita insegurança. E um dos pilares das coberturas vacinais, do sucesso de um programa de vacinação, é a confiança. Confiança na vacina, confiança naquele que coloca a vacina à disposição para a população. Infelizmente, nós sofremos muito e as crianças foram as mais impactadas justamente por ser ali onde a gente tem o maior carinho e maior apreço e maior receio. Então, esses pais precisam ser esclarecidos. Fica aqui o alerta, quem tem medo da vacina, devia ter medo da Covid. A Covid tem trazido muitos danos. Agora, doutor, estava olhando aqui alguns dados sobre eficácia, um estudo conduzido no Chile durante o avanço da Omicron, mostrando que a vacina ofereceu proteção de cerca de 65% contra hospitalização, 38% contra infecção por Covid nesse público, né, de 3 a 5 anos, a Coronavac. E o Jornal o Globo também publicou um outro estudo feito no Brasil, mostrando que a Coronavac gerou de 3 a 4 vezes mais anticorpos neutralizantes nas crianças de 3 a 5, se a gente comparar com os adultos. Quer dizer, a resposta imune na criança ainda é muito maior, né? Em geral, esse é um fenômeno comum a todas as vacinas, né? Quando a gente utiliza a mesma vacina em idades mais tenras,
a tendência de a resposta ser mais robusta. O sistema imunológico da criança, mais comparado, né, mais jovem comparado com os adultos, ela é de uma maneira mais robusta e essa resposta acaba sendo mais vigorosa. A ponto de, por exemplo, as vacinas da Pfizer utilizar 1/10 da dose para bebês. Quando você compara a dose que a Pfizer usa em adulto com a dose que foi licenciada nos Estados Unidos agora para crianças a partir de 6 meses de idade, a concentração da vacina é 1/10. Para crianças de 5 a 11 anos é 1/3 da dose. Ou seja, você com doses menores, com concentrações menores, você induz ao mesmo nível de resposta. E isso permite que não só a gente economize, que faça mais doses com a mesma quantidade, mas também tenha mais segurança, menos efeitos colaterais. E muitas das explicações dessas vacinas serem menos reatogênicas nas crianças do que em adultos é justamente por utilizar concentrações menores. A Coronavac, em especial, usa a mesma formulação de adulto. Então, a Coronavac não há uma formulação pediátrica, é a mesma vacina que usa em adultos, vamos utilizar nas crianças. Já utilizamos nas crianças a partir de 6, agora a partir de 3 também. Doutora, a Anvisa ainda não liberou a aplicação da Coronavac para crianças imunossuprimidas, né? Tem essa exceção. Por que esse cuidado adicional? Faltam dados ainda? Exato, ela não foi ainda estudada nesse tipo de população, né? Então, a gente vai caminhando, né, com o uso das vacinas. Começamos vacinando os adultos, depois vieram os estudos das vacinas em gestantes, depois vieram os estudos das vacinas em imunocomprometidos, agora em crianças saudáveis, e assim a gente vai avançando com os estudos e aprovando o uso dela em situações diferentes. Então, hoje ainda, os imunocomprometidos, aquelas crianças que têm câncer, que são transplantadas, que têm alguma doença, que usam algum medicamento que baixa muito a sua imunidade, elas ainda não podem ser vacinadas abaixo dos 5 anos de idade. Mas os estudos com a Pfizer e com a Moderna nessa população já estão sendo feitos. Esperamos que em breve a gente possa, porque é uma população bastante vulnerável que precisa de vacinação também. Que pé que está, hein, doutor, essa questão de outras vacinas? Porque pelo menos 13 países já vacinam crianças, né? Além agora do Brasil com essa autorização da Anvisa. Os Estados Unidos, como o senhor disse, já vacina até bebê de 6 meses com a vacina da Pfizer. Pfizer e Moderna, Pfizer e Moderna, Aqui no Brasil, a Pfizer já pediu autorização para a Anvisa, mas a gente não tem o resultado ainda, né? Essa é uma expectativa que em breve a gente possa ter licenciado aqui no Brasil vacinas para bebês a partir de 6 meses. Né? Alguns países, como você bem lembrou, já têm essas vacinas registradas no seu país. O FDA, há 15 dias atrás, aprovou a vacina para bebês de 6 meses a 5 anos, a vacina da Pfizer e da Moderna, vacinas extremamente seguras também. Eu acho que é uma questão de tempo, porque a Pfizer já tem o registro definitivo de sua vacina aqui no Brasil, é só uma extensão de bula. A Moderna tem um caminho mais longo a ser percorrido, porque ela não tem nenhum registro ainda no país, então ela vai precisar submeter para apreciação os dados para a Anvisa. Mas já antecipo que o fato de ela estar licenciada em diversos países, a Anvisa, como é consignatária dessas agências internacionais, ou seja, uma vez que haja uma aprovação nessas agências, a aprovação no Brasil é muito mais facilitada. Eu creio que em breve, espero que daqui a 1 mês ou 2 no máximo, a gente tenha também disponível aqui no país as vacinas para os bebês a partir de 6 meses. É uma questão de tempo, uma questão de registro, porque as vacinas já estão aprovadas. Doutor, como é que está o grau de proteção dessas vacinas contra as novas cepas? A gente tem agora a BA4 e a BA5, né, que são variantes da Ômicron. As sublinhagens B4 e B5 são responsáveis por 79% dos testes de Covid positivos analisados por 2 laboratórios privados, em parceria com o Instituto Todos pela Saúde. Os exames foram feitos em 5 estados e no Distrito Federal. E que são predominantes já aqui na nossa região, na América do Sul. No Brasil não é diferente, né? As vacinas seguem funcionando bem para essas novas variantes? As formas graves, sim, Carol. Esse foi o grande desafio que as vacinas tiveram, né, após o surgimento da Ômicron. A Ômicron foi uma variante que escapou da proteção conferida por essas vacinas para as formas leves. Nós vimos aí em janeiro a quantidade de pessoas infectadas a despeito de estarem vacinadas. Então, a vacinação, a Ômicron não poupa indivíduos vacinados. Aliás, todos que estamos nos infectando agora recentemente,
A grande maioria são pessoas vacinadas, mas o que se mantém em termos de proteção, mesmo com esse escape vacinal, é para as formas graves. As pessoas adequadamente vacinadas, isso inclui crianças, isso inclui todas elas, todas as idades, elas raramente desenvolvem formas graves se estiverem com o esquema vacinal em dia. O que é importante dizer é que o esquema vacinal hoje, para essa Ômicron, para essa variante que hoje circula, tanto a BA1, BA2, BA4 e a BA5, são as 4 subvariantes de Ômicron já em circulação, o esquema é de 3 doses. Então, é importante entender que o Brasil está com 85% de cobertura vacinal para 2 doses, porém 55% só da população elegível tem 3 doses. Então, nós temos quase metade da população brasileira desprotegida. 2 doses, a terceira dose não se trata de um reforço, algo dispensável, algo que vai só melhorar um pouco a sua imunidade. É parte do esquema primário. Provavelmente, em breve, lá no Ministério, nós vamos discutir a indicação da terceira dose para crianças de 5 a 11 anos também, isso deve ser aprovado em breve. E o esquema de 3 doses deve ser consagrado para todas as idades. Bebês a partir de 6 meses lá nos Estados Unidos já começam o esquema hoje com 3 doses. Ou seja, 3 doses parecem ser necessárias para que a gente proteja. E necessário também novas vacinas atualizadas, porque mesmo que essas vacinas continuem funcionando bem para as formas graves, é importante também, né, Carol, a gente ter vacinas que protejam das formas leves da doença, porque também transmite, porque faz mais circulação do vírus, porque acaba cometendo os mais vulneráveis. Então, as vacinas vão precisar ser atualizadas para proteger também contra as formas leves, não só contra as formas graves. Empresas Pfizer e BioNTech anunciaram agora há pouco que começaram um estudo clínico de uma vacina adaptada especificamente para combater a variante Ômicron do coronavírus. Tem previsão, doutor, de chegar no mercado essa nova vacina 2.0 aí? Porque se fala muito, né, de vacina atualizada, vacina de amplo espectro e tal, mas até agora nem nos países desenvolvidos tem, né? Essa é uma recomendação, inclusive, recente da OMS, de que as indústrias farmacêuticas, os laboratórios, comecem a desenvolver essas vacinas. Temos 2 vacinas já, uma vacina bivalente, né, da Moderna, que contempla uma variante Ômicron e a variante anterior, que já está aprovada, inclusive, no FDA. Não está comercializada ainda, mas em breve devemos estar. E a própria vacina da Pfizer, que contempla também outras cepas. A AstraZeneca também está desenvolvendo uma. A expectativa é que em breve a gente tenha, assim, vacinas ou bivalentes, que nós chamamos, contemplando as cepas anteriores e uma Ômicron, ou vacinas mais que nós chamamos de universais, que contemplam as diversas mudanças que o coronavírus sofre. Mas esse é um caminho inexorável, né? Eu acho que uma vacina hoje que contemple a variante Ômicron, e olha, já tem uma outra Ômicron aparecendo agora na Índia, a BA275. Esse é outro nome de uma subvariante da Ômicron que já tem ganhado protagonismo lá na Índia, e os especialistas já estimam que ela vai ganhar também o mundo todo rapidinho. Ou seja, podemos ter em breve a 5ª onda, né, doutor? Porque a gente está em plena 4ª onda, né? Estamos aí, o pessoal não fala mais em pandemia, mas o Brasil está com média móvel de 250 mortes por dia, com muitos casos confirmados. Não dá para dizer que a pandemia acabou, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas nem sempre, quando surge uma variante, Carol, é preciso entender que elas vão substituindo. Nós começamos com a original, depois entrou a alfa, a beta, a gama, a delta, a Ômicron com a BA1, depois a BA trocou para a BA2. Não necessariamente essas mudanças do predomínio da variante que circula está relacionado ao aumento de casos, com novas ondas. Tivemos aí quase 10 variantes, 8 variantes circulando e 3 ondas, estamos na 4ª onda. Quer dizer, muitas dessas variantes passaram sem que houvesse um incremento importante de número de casos. As variantes passam e quando ela encontra uma população menos vacinada ou, às vezes, mais recentemente infectada com uma variante semelhante, ela vai ter impactos diferentes. Então, essas variantes já aprendemos que elas fazem parte do desenvolvimento, né, da evolução dos próprios coronavírus, mas que, de uma maneira geral, o impacto que ela vai trazer para aquela população num determinado momento é dependente de cobertura vacinal, é dependente de medidas de distanciamento, é dependente de quão recente foi a última onda naquele local. Então, os impactos nem sempre serão os mesmos.
Doutor, para a gente fechar, falar um pouco sobre vacinação em geral, né? A gente já conversou outras vezes sobre esse assunto, mas nunca é demais repetir que quem for levar o filho no posto para tomar a vacina da Covid, aproveite também para atualizar toda a carteira de vacinação, né? Porque a cobertura está muito baixa para várias vacinas importantíssimas. Não tenha dúvida. Hoje o Ministério da Saúde publica uma normatização já dispensando o intervalo de 15 dias para as crianças de 5 a 11 anos com vacina Covid. Lembra que quando a gente começou a aplicar as vacinas, a gente falava, não aplica a vacina Covid junto com qualquer outra, porque pode dar alguma interferência. Depois a gente viu que em adultos não dava interferência nenhuma. Agora os estudos também já comprovam que em crianças não há nenhuma interferência, então hoje, a partir de já, podemos vacinar nossas crianças com as vacinas Covid e as demais vacinas do calendário que estariam em atraso, que precisariam ser feitas no mesmo dia ou com qualquer intervalo. Excelente oportunidade de quem for levar seu filho, checar a carteira vacinal. Vacina de sarampo, de pólio, vacina de rotavírus, vacina de meningite, pneumonia são importantíssimas e precisamos manter porque essa queda da cobertura vacinal pode trazer como consequência, né, dessa pandemia mais um legado triste, o retorno de doenças que já controlamos depois de tanto esforço, né, com essas campanhas de vacinação, vê-las retornar. Doutor Renato Kfouri, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Carol. É sempre um prazer. Um grande abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do João Vitor Costa e a edição é do Luan Oliveira e da Luciana Malini. Até mais!